Oi, gente, tudo bem? Olha eu de novo aqui no chão da sala, porque eu estava escolhendo os livros para começar a minha mini maratona amanhã. Eu peguei só 4, porque apesar de ser feriado, amanhã eu irei trabalhar. Eu sou contadora e a semana que vem eu tenho fechamento contábil para fazer, então amanhã eu vou estar agilizando o meu fechamento fiscal. Então, para não falhar nem no trabalho, nem na minha maratona que eu me propus a fazer, eu achei melhor pegar só 4. Eu escolhi Amor e Amizade, da Jane Austen, História de Dois Nobres Amantes, do Luigi da Porto, São Manuel Bueno, Mártir, do Miguel de Unamuno, e A Steppe, do Chekhov, que é um pouquinho mais grosso. Se eu ver que eu consigo terminar esses daqui e sobra tempo, eu venho e escolho mais alguns. Se não, serão esses os livrinhos que serão lidos amanhã, tá? Conforme eu for fazendo a leitura, eu venho aqui e atualizo vocês, porque eu não consigo nem falar sobre o que os livros são, porque não tem sinopse em lugar nenhum nesses livretos, tá? Eles são bem livrinhos de bolso mesmo, não tem informação nenhuma. Então, eu nem sei o que eu posso esperar. Eu acho que o mais famoso desses aqui é o iStep. Eu conseguiria achar a sinopse em algum lugar aí pela internet, mas eu vou ler às cegas mesmo. Então, eu vou atualizando vocês conforme a leitura for acontecendo. Até mais. Oi, gente, ó, hoje já é dia 1º, é 1h30 mais ou menos, deixa eu conferir aqui, 1h27. Já trabalhei um pouquinho, já fiz faxina, já organizei algumas coisas. Eu ainda tenho muito trabalho para fazer, mas eu decidi fazer uma pausa para dar uma lida, porque eu tô cansada. E eu vou começar por Amor e Amizade, da Jane Austen. Eu acho essa capa muito bonitinha, gente, ó, fofíssima. Abrindo aqui, ó, bem onde eu abri, que eu não tinha nem visto. Tá escrito assim, Amor e Amizade, um romance em uma série de cartas. E aí, entre aspas, enganada na amizade e traída no amor. Eu acredito que seja um subtítulo, né? Então, temos aqui um romance epistolar. Não sabia. Ele tem 63 páginas, então eu vou ler. E assim que eu acabar, eu venho aqui falar um pouquinho sobre a história. Talvez eu não consiga terminar de ler os outros 3 livros. E aí eu vou estender a maratona para amanhã, que é sábado. Porque eu sei que à noite eu não vou ler. À noite eu quero assistir The Pitt com o meu marido, gente. Eu estou viciada em The Pitt, estou assistindo a 2ª temporada e tô quase acabando, então não consigo mais esperar. E eu ainda também tenho que trabalhar, fazer mais coisas hoje, então talvez eu não consiga ler. Mas aí eu estendo a maratona para amanhã e tento terminar esses 4 livrinhos. Bora começar com esse daqui. Gente, passou mais ou menos 1 horinha e eu terminei de ler Amor e Amizade. Vocês ouviram um barulho no fundo? Vários barulhos no fundo, na verdade. É a máquina de lavar, que ela está trabalhando por mim. E vizinhos, né? Eu moro em apartamento, então a gente ouve um pouco de tudo. Mas, gente, que livrinho engraçado. Muito engraçado. Eu ri várias vezes. Então, as 2 primeiras cartas, a primeira carta é a Isabel, mandando uma carta para Laura, pedindo para ela enviar uma carta para sua filha, né, para a filha da Isabel, contando sobre as aventuras dela quando era mais jovem, as aventuras da Laura. Ainda ela fala assim, agora com 55 anos, quer ver, ó? Certamente, hoje você completa 55 anos. Se em algum momento se pode dizer que uma mulher está a salvo da determinada perseverança dos pretendentes desagradáveis e das cruéis perseguições dos pais obstinados, sem dúvida há de ser em tal época da vida. Ou seja, você tá velha, amada. E aí na segunda carta ela fala que ela não acha que deveria contar a história, mas se ela tá pedindo, por ser a melhor amiga dela, ela vai contar. Então, as cartas seguintes são todas da Laura para Mariane, contando sobre a vida dela. Então, eu vou resumir aqui qual é a história da vida da Laura. A Laura, ela diz que ela é muito linda, né? Que ela foi muito linda, né? Na juventude, e ela estudou internatos na França.
E aos 18 anos ela voltou para Gales, né, o país de Gales, para morar com os pais, o pai e a mãe, uma mansão, etc. E a única vizinha dela era a Isabel, que é a mãe da Mariane, então é a única amiga que ela tem, que ela tinha na época. E ela fala que ela dominava todos os dotes femininos existentes na época, né? Deve ser bordar, ela não cita, mas bordar, costurar, piano, enfim. E ela comenta que a Isabel, né, que é a mãe da Mariane, para quem uma vez escreveu na carta, que é a melhor amiga dela, tinha muitas boas maneiras, mas não era tão bonita quanto ela, né? Isso ela leva muito isso em consideração. Não era tão bonita quanto ela e tinha conhecido o mundo, porque tinha viajado, estudado em Londres e etc. Aí ela conta, né? Ela dá esse breve relato. Ela conta que um dia o pai dela e a mãe dela lá na casa. Houve uma batida na porta, uma noite, na verdade, tá frio e tal. É um cara que entra pedindo abrigo para ele e pro criado. E eles dão abrigo para ele e pro criado. É o Edward. Gente, sério. Eu só li 2 livros da Jane Austen até hoje. Orgulho, Preconceito e Razão e Sensibilidade. Mas eu não sei se isso em todos, né? Mas eu sempre percebi um certo exagero nas coisas. E aí, olha aqui, uma frase, ela falou assim, quando o cara entra, né? O Edward entra lá na casa dos pais dela, ela fala assim: minha sensibilidade natural já se comovera bastante pelos sofrimentos do infeliz estranho. E mal o contemplei pela primeira vez, senti que dele dependeria a felicidade ou a desgraça de minha vida futura. Ou seja, bateu o olho e já tá amando. E aí ele conta a história dele pra família e fala: eu tô andando porque meu pai queria que eu me casasse com uma mulher, mas eu me recuso a casar com alguém que o meu pai decidiu que eu tenho que casar. E eu tava indo pra casa da minha tia, mas eu me perdi, né? Eu fui pro lado errado, ele devia ter ido pro oeste, ele foi pro sul, ou pro sul pro oeste, enfim. Mas agora que eu tô aqui, olhando pra você, Laura, eu encontrei tudo aquilo que eu tava procurando, por gentileza, vamos casar. E aí eles simplesmente se casam naquela mesma noite, porque o pai dela pode fazer casamentos. No dia seguinte, eles vão pra casa da tia dele. Chegando lá, encontram a irmã. Depois vai a moça com quem ele estava prometido o casamento, a Doroteia, e o pai. E aí ele fala: não, eu não vou deixar você falar nada contra o meu casamento. Pega a carruagem e sai. E vai pra casa de um amigo dele. Esse amigo dele é casado, é o Augustus, e é casado com a Sofia. E só que assim, eles não têm dinheiro, eles não têm onde morar, eles não têm nada. A tia manda uma carta falando: olha, sua irmã foi embora, teu pai foi embora, venham quando quiser. Só que eles respondem pra tia dele de uma tal forma que a tia dele fica brava e casa também com um cara do nada. E aí o amigo fala assim: olha, se vocês quiserem, vocês podem ficar morando aqui. E eles ficam. Simples assim, eles ficam. Só que ela começa a narrar ali que o amigo não tinha muito dinheiro, eles tinham uma provisão que e um detalhe, a Sofia e o Augustus também. Ela tinha que ter casado com uma outra pessoa, ela não quis, casou com ele, fugiu para casar com o Augustus, então não conversa com ninguém da família, nem nada do tipo. Todo o dinheiro que eles têm provém de um dinheiro que ela roubou do pai. Só que o dinheiro tá acabando. E agora eles não têm mais como se sustentar. E Deus me livre, eles terem que pagar as dívidas e etc. E aí o Augusto vai preso. Não bastasse o Augusto ser preso, vão tomar a casa. Aí a Laura falou assim: você deve estar se perguntando por que eu não fui atrás dos meus pais. Meus pais morreram uma semana depois que eu casei, alguns dias depois que eu casei. Eu herdei tudo, mas na verdade eles só tinham uma pensãozinha lá, que era enquanto eles estavam vivos, que eles iriam receber, eu não tinha direito a nada. Aí o marido dela, o Edward, fala assim: não, olha, eu vou sair para resolver isso e já volto. E nunca volta. Aí ela contando assim, nós duas desfalecemos no sofá 2 vezes juntas. Assim, tem vários desmaios, vários acessos, né? Como eles falavam na época. Pois essas duas pegam e decidem, pegam uma carruagem e saem andando.
Aí elas param, gente, sério, assim, é muito engraçado. Elas encontram um senhor, o Lord Sinclair. A Laura olha e fala assim, nossa, eu acho que é meu avô. Aí ela chega nele, se ajoelha e fala, me reconheça como sua neta. Ele, nossa, eu me reconheço. Você é filha da fulana, que era filha da minha Laurina. Laurina é a esposa dele. Aí a Sofia entra. E ele fala, você é filha da minha outra filha, que não sei o quê. E aí aparecem dois caras. Você é filho da minha quarta filha. Você é filho da minha segunda filha. Simplesmente apareceram 4 netos pra ele. Aí ele pega e fala assim, tô aqui, 50 libras pra cada um, tchau. E sai. Cena. Aí elas ficam indignadas porque elas esperavam um comportamento mais, né, paternal vindo do avô. E isso não acontece e elas desmaiam. E aí, quando elas acordam, os meninos tinham roubado 50 libras de cada um. Aí elas decidem ir para casa de um primo da Sofia. Ele tem uma filha de 15 anos que está prometida em casamento para um cara que supostamente é íntegro, é honesto e etc. Mas a Sofia e a Laura falam não, ele não tem cara nem de que leu os sofrimentos do jovem Werther. Eles não têm cara, ele não tem nem um cabelo castanho, avermelhado, agora eu não lembro aqui qual era a cor. E aí elas chamam a menina, não tem os cabelos castanho avermelhado. Então elas tinham certeza que a menina, a Janeta, não podia amar ele. Aí chama a menina e fala assim, Janeta, você tem certeza? Eu acho que você não ama ele. Não tem ninguém que você poderia amar mais? Aí ela fala de um cara, não, a gente tem certeza que você ama ele. É ele mesmo, vamos mandar uma carta. Aí manda uma carta. Só que esse cara é um caçador de fortuna. Aí ele fala, não, realmente eu gosto dela. Vai lá, busca ela, rouba a menina, leva embora. E eles casam e fogem do pai dela. Aí elas encontram uma gaveta cheia de dinheiro e decidem que vão roubar notas lá todos os dias. Mas na primeira vez que elas vão tentar roubar, o primo dela já aparece e expulsa as duas de casa. Até porque elas contam, né, que a menina fugiu. Aí elas vão embora. Bravíssimas, estão andando lá pelo mato, ouvem cair acho que é uma carruagem, tá? Eles usam uma outra palavra, featum. Quando elas chegam lá, é o Edward e o Augustus, os dois. Só que o Augustus está morto, eles estão ensanguentados. Aí elas desmaiam. Aí elas acordam e desmaiam de novo. Até que elas ouvem uma voz. E é o Edward, ele ainda tá vivo. Aí é o Edward. Aí ela fala, me conta o que aconteceu. Desde que você sumiu, o Augusto foi preso. Aí ele fala, vou dizer. Pum, morre. Nisso, Sofia está desmaiada no mato lá. Ela desmaia também. Não, aí ela fica em surto, ela acorda e tal. Aí ela sai andando, aí a Sofia acorda, fica mais centrada, vão até um chalé, pedem abrigo para uma senhora. A senhora dá o abrigo para elas. Essa senhora também tem uma neta de 17 anos. E só que elas falaram assim, ela é muito feia. Não tem nada demais, elas até desprezam a moça, só que aí a Sofia fica doente. Aí a Sofia começa a ficar resfriada e elas acham que é por conta dos desmaios. E ela vai piorando, piorando, piorando. E quando ela tá prestes a morrer, ela dá a seguinte advertência. Minha amada Laura, seja advertida pelo meu fim infeliz e evite a conduta imprudente que o ocasionou. Cuidado com os acessos de desmaios. Embora no momento possam ser reconfortantes e agradáveis, creia-me, no fim, se repetidos com frequência e em ocasiões impróprias, destruirão sua constituição. Por quê? Porque ela garante que ela morreu porque ela ficava desmaiando muito e desmaiou lá na grama gelada, tá? Quando ela morre, a Sofia vai embora, sai andando e à noite aparece uma diligência. Ela sobe na diligência, mas ela não consegue enxergar quem tá ali, porque tá de noite, tá escuro. E ela fica muito revoltada porque uma pessoa da diligência está roncando e ela fala que uma pessoa que ronca não tem caráter. E no outro dia, de manhã, ela vê que quem tá lá? O pai do Edward, que se chama Sir Edward, a irmã
a tia, o marido da tia, inclusive, é quem está dirigindo. Ele comprou a carruagem e está fazendo diligências para ganhar dinheiro. E a Isabel, a mãe da Mariane. E os dois primos que ela descobriu lá com o vô. E aí eles contam as coisas que aconteceram e etc. Ela conta o que aconteceu. O pai do Edward oferece uma pensão para ela, anual, para ela viver como viúva, né? E aí ela encerra as cartas para Mariane, assim, porque realmente era só para contar as aventuras dela. Mas assim, é um livrinho bem engraçado, tá? Bem engraçado mesmo. As duas, a Sofia e a Laura, são maluquinhas. Você vê que, tipo, as duas casaram com pessoas aleatórias, queriam convencer todas as meninas a fazer o mesmo, né? Eu só realmente, assim, enganada na amizade e traída no amor. Eu realmente não entendi, assim, o porquê disso. Mas um livrinho divertido, tá? Valeu a leitura. Tomou aí uma horinha do meu dia e valeu muito a leitura. Eu ri bastante enquanto eu tava lendo. Ali do meio pra... Depois que ela casa pra frente, é só atrapalhada, tá? Só atrapalhada mesmo. Bem, bem engraçado. Eu acho que agora eu vou pegar São Manuel Bueno Marte, porque a Steppe é maior e aquele outro é um romancinho também. Como eu acabei de ler um romancinho, que não é um romancinho, mas não é um romance romântico, né? Eu vou ver se eu pego outro estilo pra ler. E aí eu volto pra falar com vocês. Gente, só eu vim buscar aqui no escritório o outro livro, só um adendo, tá? Esse livro aqui foi, acho que o primeiro escrito pela Jane Austen. Ela tinha entre 11 e 18 anos, tá? Mas assim, de verdade, eu achei muito engraçado. Absurdo, mas engraçado, coisas absurdas assim. Por exemplo, ela casar com o cara que ela tinha acabado de conhecer, o pai permitir, elas ficarem avaliando se as meninas amam o cara ou não, só por se ele leu, porque o cara parece que não leu o Werther, enfim. Mas é muito bom, leiam, se vocês puderem ler. Eu não sei onde encontra, mas nada que um Google não resolva, né? Então eu vou começar essa daqui, ó. São Manuel Bueno Mártir, do Miguel de Unamuno. Também não faço a menor ideia do que seja. Ele tem 46 páginas, é menorzinho ainda por cima. Vamos lá, ver qual vai ser a experiência. Talvez eu não consiga vir gravar hoje. Eu vou tentar ler, mas talvez eu não consiga vir gravar hoje ainda. Talvez eu só consiga gravar amanhã as minhas impressões dos próximos livros. Porque agora eu vou ler esse daqui e vou voltar a trabalhar. Mas, se tudo der certo, vou concluir esse mini vlog de maratona, sim, senhores. Gente, vai ficar meio tremido porque eu tô segurando com a mão, não tô no tripé. Deu um pouco errado as coisas aqui. Eu fui começar a ler esse daqui e eu ia trabalhar mais um pouco para ler mais um pouco, mas aí o meu sobrinho estava aqui por perto com o meu irmão e quis vir aqui me ver e foi embora tarde. Agora já são mais de 7 da noite e eu terminei e consegui ler agora. São Manuel Bueno Mártir. E os outros dois vai ficar para amanhã mesmo, porque agora à noite eu muito provavelmente não lerei. O que a gente tem aqui? A gente tem um relato de uma personagem chamada Angela. Ela está dizendo que o bispo ali, né? Ela é de um povoado pequeno, da Espanha. E o bispo tá protocolando um pedido para transformar o Dom Manuel, né? Que foi um padre ali do povoado, em santo. O São Manuel Bueno Mártir. E ela começa a contar, né? É um conto realmente, viu, gente? 40 e poucas páginas sobre a vida desse Dom Manuel. Por que ele se fez padre, né? Ele virou padre para cuidar dos filhos da irmã dele, ser um pai para eles e tudo mais. E como ele ajudava todo mundo, como ele era altruísta, como ele, a todo tempo, ele não ficava sozinho. A mãe dela era apaixonada, ela até fala que minha mãe era apaixonada, mas de uma forma casta, pelo Dom Manuel.
Ela foi estudar fora e depois voltou, e o irmão dela morava nos Estados Unidos e mandava dinheiro para elas. O irmão dela voltou, né? Ela sempre se confessava com o padre, etc. E ela relatou várias coisas boas aí que ele fez. Quando o irmão dela voltou, o irmão dela era ateu e a mãe dele queria porque queria que ele se convertesse e tudo mais, mas ele era progressista, né? A irmã dele até fala aqui que ele é progressista. Enfim, vão acontecendo várias coisas. No leito de morte da mãe deles, o padre chama o Lázaro, né? Que é o irmão dela, da Ângela. Da Ângela. Gente, minha memória é horrível, ou seja, eu acabei de fechar o livro. O Dom Manuel chama, né? O padre chama o Lázaro e falou assim: ó, fala pra ela que você vai rezar por ela. Aí ele fala, mas eu não vou. Aí ele falou assim, mas fala, deixa ela morrer em paz, né? Aí ele vai lá, aí ele fala assim: você fala que não vai rezar, mas se você prometer pra tua mãe, você vai, então faça. E aí ele fala que vai rezar por ela, e entrega a alma dela para o Senhor, para ela morrer tranquila. E a partir daí eles criam um relacionamento, assim, de amizade mesmo. E o irmão dela acaba descobrindo que, né? Aí o irmão dela se converte. Aqui a gente tá falando do catolicismo, né? Então ele faz a primeira comunhão e o povoado todo fica em êxtase, assim, né? É algo que só Dom Manuel conseguiria e tudo mais. E aí a Ângela pega e conversando com ele fala, mas né, como que ele te convenceu? E aí ele fala, olha, ele me convenceu porque ele também não acredita, né? A gente tem aqui um padre que na verdade não acredita em Deus, na existência de Jesus sim, mas não acredita, né? Ele fala aqui que ele oferece a fé para as pessoas porque é o que as pessoas precisam. E então a gente gira em torno aqui dessa história até o momento da morte aí do padre. E ela fala que ela tá escrevendo isso e ela torce pro bispo nunca chegar nas mãos do bispo isso, porque Dom Manuel merece sim ser beatificado, né, ser santificado, por ter sido uma pessoa realmente boa, mesmo sem crer, ele agia bem, fazia o bem, ajudava as pessoas, então achei bem interessante, assim, é rapidinho de ler, tem bastante partes que você fica reflexiva, assim, né? Aí talvez vai depender também talvez quem acredita. Eles questionam muito, né, sobre a religião. Não questionam, mas assim, fazem questionamentos internos de tipo, será que quem crê, crê mesmo? Ou só tá ali habituado a falar que crê, ou tá habituado a ter esse bálsamo, enfim. Eu achei bem legal. Talvez esquecível, tá? Talvez não é um conto que eu vá me lembrar por muito tempo. Eu acho que Amor e Amizade eu vou me lembrar mais, assim, porque achei mais interessante. Mas esse daqui também é bem legal, vale a pena. Eu indico sim, uma leiturinha rápida, vale a pena ler. Talvez não num feriadinho assim, que você quer uma coisinha mais leve, porque ele realmente entra em pontos um pouquinho mais reflexivos. Mas interessante. Pelo menos mais um eu consegui ler, tá? Metade da meta, gente. Já tô no lucro. Como eu sou uma pessoa, eu não costumo fazer essa TBR, né? Eu olho ali na estante e falo, quero ler isso, vou ler. Eu não funciono muito bem com essa pressão de tipo, vou pegar esses livros aqui e vou ler. Então, acho que foi bem, li 2 até o momento. Vou tentar no sábado, no domingo não vai dar. Domingo eu tenho compromisso o dia inteiro. Mas vou tentar amanhã ler os outros 2 para finalizar essa micro maratona com sucesso. Mas é isso, né? É a primeira vez que eu estou fazendo. Já tive 50% de aproveitamento. Eu volto depois com a leitura dos outros. Eu acho que primeiro eu vou pegar uma história dos dois amantes lá, enfim, aquele que é parecido com Romeu e Julieta. Vou deixar esse step por último porque ele é mais cabeçudo, né? Então, talvez ele nem role
nesse vídeo aqui, vamos ver. Nos vemos já já, ou não. Oi, gente. Hoje é domingo, dia 3 de maio, 8h22 da noite. E eu vim aqui encerrar a minha maratona. Uma maratona que falhou lindamente. Assim, não falhou tanto. De 4, eu li 2. Eu comecei a ler Uma História de Dois Nobres Amantes, do Luigi da Porto, porém eu realmente abandonei, eu desisti. É curtíssimo, eu sei disso. O começo dele tem toda uma trajetória da história do Romeu e Julieta, como ela supostamente começou até chegar pra gente na versão do Shakespeare, né? Então, todas as versões, como ela começou sendo contada boca a boca, como o nome dos personagens principais mudam de uma versão para outra, a forma como eles morrem, etc. E aí, logo depois, começa a narrativa do Luigi da Porta, né? É em prosa. E, assim, aparentemente foi com base nessa que o Shakespeare escreveu a versão dele, tá? Mas não deu pra mim, gente. Eu não sei a forma, eu não sei se é a tradução em si, mas eu acho que não, porque as traduções do Clube de Literatura Clássica sempre me atendem. Mas eu realmente não consegui, eu não sou de abandonar, mas como era uma história basicamente igual ao que eu já li, né? Que é a do Romeu e Julieta, eu realmente decidi não me culpar por abandoná-la. E hoje eu passei o dia inteiro fora, eu cheguei agora, eu tenho coisas da faculdade para fazer. Amanhã eu vou ficar o dia inteiro fora no cliente, então eu sei que eu não vou conseguir pegar a step para ler. Então, de 4, de 2, abandonei um e não comecei um. E é isso. Amor e Amizade, eu super recomendo, tranquilinho, engraçado, divertido. São Manuel Bueno Mártir também, tá? É muito legal, assim. Só que ele não é uma leitura muito leve, ele é uma leitura mais reflexiva, ao contrário de Amor e Amizade, que é realmente, assim, cúmulos do absurdo pra você ficar, meu Deus. Óbvio, dá pra tirar muitas reflexões daquela história, mas não foi meu intuito. Meu intuito realmente foi ler e me divertir. Então, eu achei melhor encerrar hoje a maratona, que devia ter durado um dia, né? Mas tudo bem. Porque amanhã à noite eu quero ver se eu edito para postar na terça-feira. E temos aí o resultado da minha primeira maratona no canal, que falhou lindamente, mas é a realidade, tá? Eu realmente não funciono muito bem com listas de livros para ler, nunca fui esse tipo de pessoa, eu realmente olho para a estante ou olho para o Kindle e falo, quero ler isso. E vou lá e leio, né? Ou não leio quando tô de ressaca, por exemplo, eu estou passando por um momentinho meio complicado, eu até fiz essa maratona com os leves para ver se desengatava, mas não tô conseguindo ler tanto assim, tanto que eu tô até relendo Harry Potter no Kindle para ver se me libera, porque às vezes ler essas coisinhas mais leves, mais bobinhas, acabam fazendo com que a ressaca literária vá embora. Mas não funcionou muito bem, não. Maratona deu uma... Eu acho que talvez, numa próxima tentativa, eu devo fazer assim, ó, vou fazer uma maratona, mas sem escolher os livros antes. Vou escolhendo conforme eu for lendo, né? Então, talvez funcione melhor. Talvez um dia eu faça outra tentativa, não garanto também, tá, gente? Como eu disse, eu nem sei como vai ser pra editar isso aqui. Isso é tudo muito novo pra mim, então eu faço as edições no próprio aplicativo do YouTube, então eu não sei como eu vou juntar aí as gravações. O resultado, quem estiver por aqui vai ver na terça-feira. Ai, ai. Mas é isso então. Nos vemos no próximo vídeo. Obrigada a quem assistiu até o fim. Se puder deixar uma curtida, se inscrever caso não seja inscrito, eu agradeço. Até mais.